Boa noite, professoras. Boa noite, professora Wilba, professora Anne, professora Cláudia. Boa Boa noite a noite. todos os que Boa estão noite. presentes. É uma alegria estar aqui compartilhando com o direito esse momento, né, de acolhida dos nossos ingressantes, mas também dos nossos veteranos. Estamos vivendo uma temporada de acolhida e de uma maneira muito especial hoje, uma parceria com o direito. Muito bom. Vamos conversar sobre educação, tecnologia e pandemia, desafios e perspectivas. Os nossos convidados são muito chiques, são muito bacanas, 3 professores e uma professora, e eles já estão nos bastidores. Então, nós temos que ser rápidas, porque importa é a fala deles. E professores aí dos bastidores, muito obrigada também pela presença. Uma alegria ter vocês aqui. Isso mesmo, professora Betânia. Acho que nós estamos inaugurando uma parceria cada vez mais efetiva, né? Direito e psicologia andam junto e não podem se desgarrar. Então, acho que temos hoje, né, um exemplo do que vai ser a nossa atuação para os próximos anos, acolhendo aí os nossos calouros, os nossos alunos, os nossos coordenadores e também, né, os nossos professores que nos acompanham no YouTube. Eu gostaria muito de fazer uma remissão aqui a todos os coordenadores da nossa área de direito, acompanham este evento hoje, a professora Camila, que é coordenadora do Cerro do Direito, professor Cristiano, de Contagem, professor Daniel, do Barreiro, a professora Luciana, da Praça, professor Marco Túlio, de Uberlândia, a professora Catarina, de Poços, professora Maria Emília, de São Gabriel, Marilene, de Betim e Rafael, de Arcos. Então, somos uma turma grande e cada vez maior, porque agora estamos também com a psicologia. Nós sabemos da importância da temática, né? Sabemos o tanto que essa pandemia tem nos afetado, e essa é a acolhida que nós queremos para os nossos alunos, com afeto, com tranquilidade e serenidade. Agradeço muito, né, a presença dessas minhas amigas aqui na tela hoje. Mulheres de muita expressão e que eu só me sinto agregada cada vez que estou perto. Muito obrigada. Muito bom. É melhor ainda, Muito bom, Wilba. É melhor ainda, Wilba, quando a gente lembra que a área perpassa entre direito e psicologia em todos os nossos temas, não só nas áreas afetas da técnica jurídica e do direito, mas sobretudo essa, que há alguns anos a gente já vem nessa parceria trabalhando entre mesclar o saber sentir-se feliz, mesmo em tempos tão difíceis quanto esse sobremaneira que hoje vivemos da pandemia, e juntar tudo isso com 2 elementos importantíssimos, que é a tecnologia e a educação, só mesmo a psicologia para dar um norte para a gente. Mas não quer dizer que o direito também não entre nessas searas, porque todas elas, inegavelmente, fazem parte dos nossos direitos fundamentais. Por isso, nós estamos com muita expectativa para conhecer os nossos professores, participantes e palestrantes de hoje, agradecendo a cada um deles, e também aos nossos alunos do direito e da psicologia, aos professores do direito e da psicologia, esperando que não pare só aqui. Betânia e Cláudia, fica o desafio para essas 4 mulheres e mais outras quantas que a gente tem, conseguir trazer o nosso cenário cada vez mais dialogado. Muito obrigada por esse momento comum. Que legal. Obrigada, gente. Obrigada, professora Betânia. Obrigada, Wilba. E obrigada, Anne, que realmente essa parceria ela se fortaleça cada vez mais. Então, eu quero, né, fazer uma apresentação mais formal, né, é com muita honra que a PUC Minas recebe todos vocês, né, professores, alunos e professores convidados para a nossa aula inaugural do curso de Psicologia do Coração Eucarístico e da FAPSE e da aula magna da Faculdade Mineira de Direito. Quero agradecer de coração a disponibilidade, né, desses 4 ilustres, né, professores que vão compor a nossa mesa. Tenho certeza que a contribuição será muito valiosa para o conhecimento dessa noite. A nossa temática hoje, né, como já foi dita, é educação, tecnologia e pandemia, desafios e perspectivas. Para isso, nós vamos convidar, né, para compor a mesa, o professor Carlos D'Andrea Pereira, ele é professor da UFMG, o professor
Ricardo Pereira, ele é professor da FAI, né, na UFMG também. O professor Rinaldo Voltolini, professor da USP, e a professora Rose Guski, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E assim, para iniciar, gente, eu queria, né, pensei em algumas questões e assim, pensei numa provocação mesmo para a gente começar uma fala, né? Então, assim, sou uma pessoa que falo muito das questões, né, do otimismo, das coisas positivas, né, que nós estamos aprendendo, mas eu acho que a minha questão de partida é o seguinte: sobreviver nesse momento não tem sido uma coisa fácil. A descoberta desse novo vírus, as restrições de convivência social, o confinamento, a solidão, o autodesenvolvimento, as práticas de solidariedade, o descompromisso com as medidas sanitárias, a apatia moral ou então até mesmo o trabalho voluntário. Como as pessoas têm tecido a sua jornada de estudos, de trabalho, de convivência ao longo desse ano. E como tem sobrevivido a esse tão singular 2020 e 2021. Qual que é esse acervo, né, no final dessa travessia? Sabemos que o saldo do ano ele não é homogêneo, variando conforme as condições materiais e psíquicas de cada um. E sobreviver nesse momento não é pouca coisa. Retomando o nosso querido professor Christian Dunker, ele vai dizer que significa não só se manter respirando, mas sobreviver psiquicamente, sobreviver com os nossos contatos, com os nossos amores, amizades e principalmente com os nossos sonhos. Na psicanálise entendemos que o sofrimento faz parte dessa vida. Quero deixar aqui o início de uma provocação. Como o medo, a angústia, os demônios internos de cada um e os eventuais refluxos que podem surgir posteriormente a partir das experiências psíquicas densas e sequelas psicológicas desse momento de pandemia. Como podemos fazer uma conjunção entre vida pessoal e vida profissional? Uma esquina de difícil administração nesses tempos em que a boa saúde mais parece um artigo de luxo. A gente também, aqueles que formaram nesse percurso, também tem um certo acervo de solidariedade, um acervo de relações, um certo acervo cognitivo, aqueles que dedicaram a usar a cultura, os livros, as experiências anteriores para fazer frente a essa experiência que a gente estava enfrentando e tem enfrentado no momento. As famílias se reorganizaram para cuidar dos filhos pequenos, para cuidar das pessoas idosas, pessoas se reuniram para mitigar o luto de tantas famílias que perderam pessoas. Ou seja, há muita coisa positiva neste ano. Apesar da dor, do sofrimento, da pena, há muita coisa positiva. Na psicanálise, a gente não concorda com a ideia de que o ano bom é um ano feliz e que a gente não sofreu, e no qual tudo foram as mil maravilhas. O sofrimento faz parte da vida. Ele vai se impor de uma forma ou de outra, e o importante é ver como nós conseguimos viver profunda e criativamente o sofrimento e também a felicidade. Passo a palavra, né, para os nossos professores, e nós pensamos em 15 minutos para cada um, e para depois a gente pensar num debate, né, em conjunto. Ok? Está com você. Queria começar, então, dando boa noite a todos, a todas, a todes. Né? Queria dizer que é uma alegria estar aqui hoje na PUC Minas. Eu costumo dizer que Belo Horizonte é a minha segunda casa, né? Claro que eu não vou ter o sabor aqui do pão de queijo, mas é uma alegria, me sinto um pouco em Minas, né? Nessa mesa.
É uma alegria encontrar também os colegas de trabalho, Marcelo Ricardo, Rinaldo, um prazer compartilhar a mesa com o professor Carlos. E queria agradecer na pessoa da professora Betânia e da professora Vilba, né, a todos e todas colegas que organizaram esse evento. A gente sabe que é um período complicado, com todos os efeitos pandêmicos aí que a Cláudia já descreveu muito bem. Bem, de início eu queria dizer que eu gostei muito desse formato de aula magna, com várias vozes, né? Eu acho que a gente vive aí tempos que são distópicos, e contar com um pequeno grupo interdisciplinar, né? Essa conjugação da psicologia com o direito, para que a gente possa debater os desafios que nos aguardam como docentes, né? Além de ser um certo alento, acho que carrega um caráter ético-político, né? Porque, de algum modo, nos mostra que as saídas elas não são individuais, elas são coletivas, isso também com relação aos campos de conhecimento. Para seguir um pouco na provocação feita pelo título, né, acho que tem muitas coisas que a professora Cláudia trouxe agora no início da fala dela, que a gente vai poder depois, na discussão, desenvolver mais, mas o título, Educação, Tecnologia e Pandemia, Desafios e Perspectivas, né, eu pensei em começar falando um pouco de algumas condições atuais que são relativas a toda essa crise, às crises, né, sanitária e política que nós vivemos atualmente. Me parece que para que a gente possa pensar no amanhã, né, é preciso primeiro poder falar um pouco desses registros traumáticos que nos tocam tanto no presente, né? Quer dizer, qual é a possibilidade de que a gente possa construir perspectivas de futuro, isso pensando tanto na dimensão individual como coletiva, né? Quando se tem 300 mil mortos, né? Que é o nosso caso, ou muito próximo disso. Me parece, e aí pensando desde a psicanálise mesmo, que foi evocada pela professora Cláudia, me parece fundamental que a gente possa nomear e expressar, né, de alguma forma, o mal-estar que a gente tem vivido. A gente sabe que é em função de uma pandemia que afeta o mundo todo, né, de maneira global, mas acho que de forma especial esse modo suicidário, como diz o Vladimir Safatla, né, como o governo brasileiro vem conduzindo essas crises. Então, nesse cenário, me ocorre, né, destacar, sublinhar que a universidade, através das diferentes formas aí de transmissão de conhecimentos, de saberes, sempre foi um lugar fundamental justamente para o fomento de sonhos e de utopias, tá? De modos da gente poder construir um mundo melhor, nos seus variados sentidos, tá? Então, pensando justamente na função social da universidade, né, eu evoco aqui algumas questões trazidas pelo sociólogo português, o Boaventura Santos, quando ele diz que não se pode transformar o ensino e a transmissão universitária num serviço online, né, com atividades somente à distância, mas eu digo isso, né, me juntando a ele, também reconhecendo que nesse momento de exceção que a gente vive, essas atividades, atividades online, ensino remoto emergencial, o ERE, né, são ações que realmente têm sido fundamentais para que a gente possa seguir sustentando as atividades educacionais em todos os níveis, por exemplo, um momento de trocas como esse. Né. Bem, ao mesmo tempo, né, em que a gente retira alguns benefícios aí das tecnologias, a gente tem visto também, nesse tempo que eu estou chamando aqui de exceção, por essa pandemia, uma circunstância muito diferente nas nossas vidas, né, a gente tem visto um crescimento muito grande da dimensão da desinformação,
que me parece que vem produzindo efeitos que são muito nocivos, né? Eles são nocivos no laço social, de forma geral, e eles têm uma nocividade importante também no campo da educação, de um modo especial, né? Que é o que nos traz aqui para essa discussão hoje. Então, junto a toda essa grande crise sanitária e política, né, me parece que como acadêmicos, como professores universitários, um dos desafios que nos aguarda é justamente a reflexão sobre a forma como sujeitos, no nosso tempo social, vêm se relacionando com a dimensão da verdade, com os fatos e com os acontecimentos. Tá? Além das mortes, a gente tem visto que a pandemia nos impõe um dia a dia de perdas, de várias perdas, né, de muitas naturezas. Quer dizer, cotidianamente, a gente tem que lidar com um luto, né, para o qual me parece que faltam, digamos, condições coletivas de elaboração. Tá? Isso não só pelo volume das tragédias que a gente tem visto, mas também pelas consequências, né, me parece, da ausência de reconhecimento simbólico, por parte das autoridades dessa catástrofe que a gente tem vivido. Tá? Então, a tentativa explícita, né, muitas vezes, de silenciar, que eu dizia no início, as expressões de sofrimento e mal-estar, cria um cenário muito ruim, né? Onde a situação caótica da pandemia, ela parece muitas vezes ficar reduzida a uma disputa de narrativas. Né? E aí, nesse cenário, a própria imprensa, né, que traz as informações, muitas vezes acaba acusada de dimensionar de forma apocalíptica os acontecimentos trágicos que a gente tem vivido. Bom, nesse cenário, eu queria lembrar que o Covid-19, ele desembarcou, né, porque foi assim pelos aeroportos no Brasil, no início de 2020, num momento que era de muita fragilidade política, econômica e social, tá, no país. E aí eu queria acrescentar que, com relação às universidades, né, e à comunidade acadêmica, nós já vínhamos vendo danos psíquicos produzidos, né, por toda uma série de ataques na direção de intelectuais, de pesquisadores, de professores, pela via de uma disseminação, né, por diferentes canais, mas especialmente pelas fake news, de um ideário que combate, acima de tudo, me parece, a pluralidade do pensamento. Né? Então, todo esse cenário de demonização de professores, de intelectuais, num tempo anterior à pandemia, já mostrava os seus efeitos nas estatísticas crescentes de estados de depressão e outros quadros de saúde mental de professores e alunos. Tá? Desde 2017, 2016, enfim, um pouco adiante, a gente vê muitos jovens de vidas precárias, né, assistindo aí ao desmonte de políticas públicas que, por alguns anos, fomentaram os seus sonhos de inclusão social. Tá? Como diz uma música dos Racionais, né, era um tempo em que não era preciso escolher entre sonhar e sobreviver. Tá? Bom, também queria destacar, né, que as acusações na direção, então, desse grupo que eu já narrei, intelectuais, pesquisadores, professores, foram se multiplicando na medida em que alguns grupos ideológicos foram assumindo espaços na esfera pública e me parece que a sociedade foi gradativamente sendo autorizada, né, a rechaçar temas bastante importantes para o convívio no laço social, como o convívio com as diversidades, né, de raça, de sexo, social, enfim, religiosa. Bom, e na direção das pautas educativas, esses movimentos também, eles foram sendo alimentados pelo que a gente tem chamado de discursos de ódio, tá? Que foram propagando uma educação de concepção apolítica, né? Uma tentativa forte de destruir o caráter crítico, né, e o pensamento livre. A gente sabe que em sistemas políticos totalitários se costuma cercear
né, o livre pensar, e se censurar os modos de transmissão, muitas vezes desautorizando justamente a palavra daqueles que, de algum modo, nos seus ofícios, trabalham com a dimensão da multiplicidade de sentidos. Né? E aí, nessa lista, entram professores, educadores, artistas, jornalistas. Essa era da pós-verdade, né, como tem sido chamada, através das fake news nas redes sociais, tem produzido muitos enunciados que apelam muito mais para crenças pessoais e para questões emocionais, e são muito menos desprovidos de qualquer compromisso com a objetividade. Né? A gente sabe que esse funcionamento todo pode impactar, né, grandes acontecimentos, como a eleição de um país, mas eu acho que de forma ainda mais nociva, essa lógica tem sido bastante nociva, porque exclui a reflexão e o pensamento, né? Operando de maneira a minar a relação que eu falava antes, das pessoas com os acontecimentos, com a própria noção de verdade, né? De uma forma tal que a própria catástrofe que a gente tem vivido, né, que apresenta aí milhares de mortes como fonte bastante evidente e racional, acaba sendo relativizada e questionada. No transcurso da pandemia, a gente foi acompanhando um cenário, né, e aqui eu entro com algumas questões, fazendo um link, né, pensando aí justamente nesse diálogo da psicologia com o direito, né, um cenário semelhante, né, a esse que eu descrevia antes, com notícias e fatos produzidos em gabinetes, né, onde a gente vê que se tece a genealogia de vários tipos de ódio, e onde muitas vezes se instala as condições para a produção daquilo que a filósofa alemã Hannah Arendt chamou de banalidade do mal. Tá? No julgamento famoso do Eichmann, um dos carrascos nazistas, que a Arendt cobriu como jornalista na década de 60 em Israel, ela foi ali percebendo, né, o que ela chamou de uma incapacidade, de uma mediocridade do Eichmann, né, em poder organizar uma reflexão pessoal mínima para os atos que tinha cometido durante a guerra. E essa experiência deu a ela a chance, né, de desenvolver um pouco mais as hipóteses que ela já tinha plantado no livro As Origens do Totalitarismo. E eu acho que são questões que nos ajudam a pensar, né, alguns pontos aí da nossa atualidade. Bom, e ali ela pontua, então, né, algumas condições sociopolíticas do nazismo, que seria justamente a renúncia a pensar por si mesmo e essa docilidade com as ordens e com o líder. Né? Me parece que a gente encontra um pouco do que a Arendt colocava como banalidade do mal, né? Justamente nessa estrutura das fake news. Tá? Dessa forma, acho que a gente tem sofrido um esvaziamento do espaço público, né? Que tradicionalmente sempre foi um espaço criador de todo o debate social, da circulação de ideias, de opiniões divergentes, né? E o espaço público muitas vezes tem se tornado parecido com as redes sociais, reduzido a uma espécie de monólogo coletivo entre bolhas. Tá? Me parece que são sinais, né, de um certo achatamento do pensamento que vem gradativamente fazendo essa erosão da esfera da política, né, e também do campo da educação e da construção de conhecimento. Essa redução, né, da alteridade, uma certa impermeabilidade ao dissenso, me parece que já chegou nas portas das universidades. Tá? Toda a precarização das condições do ensino, da pesquisa no país, a desqualificação da função docente, a ausência de investimentos na universidade, na ciência, são questões que participam, né, do declínio da educação, digamos, como esse tesouro dos saberes acumulados aí ao longo de gerações. Né? Então,
eu diria que de forma online, presencial ou híbrida, com ou sem tecnologias, né? Nós, como professores de universidades brasileiras, eu acho que nos cabe aí a tarefa um pouco de reconstruir junto à sociedade, né, de forma geral, essa função maior da educação, que seria a riqueza da transmissão tanto de saberes tecidos aí ao longo de séculos, como de conhecimentos inovadores, né, que são construídos aí num compromisso com a ética da ciência e da pesquisa. Bom, eu me encaminho para o final, né, e evoco aqui um pequeno fragmento. A professora Cláudia falou na questão dos sonhos, né, eu evoco um pequeno fragmento de sonho de uma professora universitária que participou da nossa pesquisa Sonhos Confinados em Tempos de Pandemia. Tem um professor aí de Minas também, né, da UFMG, que participa conosco. É um estudo que reúne 4 universidades públicas brasileiras, né, e que busca articular psicanálise, sonhos e política. Né. Nós temos, eu não quero me alongar muito nisso, mas só muito brevemente, nós temos apostado na ideia de resgatar o sonho e o sonhar justamente como modos de resistência, né, ao apagamento das possibilidades de futuro e também como um modo de abertura à multiplicidade de sentidos que as imagens oníricas carregam. Né? Então, a professora universitária ela falava da sua falta de ânimo com o futuro, com o amanhã, né, digamos, que foi a expressão que ela usou. Ela contou, então, um sonho de angústia, né, que tinha lhe feito pensar na dificuldade de imaginar uma perspectiva de futuro. Nesse sonho, ela perdia o filho numa grande cidade e não conseguia reencontrá-lo. Nas associações que a gente pede que os sonhadores façam, né, ela fala, então, do desânimo que sente ao pensar no futuro e diz que o sonho, né, de perder o filho nessa grande cidade evoca para ela essa ideia, né, de não conseguir pensar no amanhã, porque de alguma forma o filho seria, né, uma espécie de perspectiva de futuro. Bem, agora sim, indo para o final, né, eu queria trazer uma questão do Theodor Adorno, filósofo da Escola de Frankfurt, num texto que se chama Educação após Auschwitz, né, onde lá na década de 60, preocupado com o retorno das práticas fascistas, né, ele dizia que depois do genocídio nazista, a educação teria só e fundamentalmente uma função, que seria impedir o retorno à barbárie e à repetição de Auschwitz. Nesse sentido, agora, de fato, eu encerro, né, e compartilho aqui para a gente depois poder abrir um pouco mais na discussão, 3 perguntas, 3 problematizações. Né? Qual o compromisso, então, ético-político que nós temos como educadores do ensino superior, né, com o futuro das nossas universidades e com o futuro das produções intelectuais no Brasil, né, quando a gente vê aí o retorno de tantas barbáries. Né? E aí me pergunto também se a demonização, né, do lugar das universidades, das carreiras intelectuais, da ciência, da pesquisa, a gente poderia tomar como um processo gradativo de barbarização do laço social e da educação no Brasil. E, por fim, então, como se pode retomar na vida acadêmica a possibilidade de sonhar com o amanhã. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Passo a palavra para o próximo colega. Bom, boa noite a todas e a todos. Muito bom ouvir a professora Rosa aí, que não conhecia ainda, né, assim, pessoalmente, e acho que ela já deu um pontapé inicial muito inspirador para que a gente possa continuar a nossa conversa. Em primeiro lugar, assim, gostaria muito de agradecer pelo convite, a oportunidade de estar com vocês aqui ou aí, na PUC Minas, né? A PUC é uma instituição que eu tenho um profundo respeito, um profundo carinho, né, por ter vários colegas, amigos, familiares que têm vínculos ou tiveram vínculos,
Então, poder participar de um momento tão especial de abertura, né, do semestre de duas faculdades é uma honra muito grande. Então, agradecer muito as professoras que fizeram o convite, né? Também não deixar de falar nesse início, manifestar aí minha solidariedade, né, a todos aqueles que estamos sofrendo com esse momento tão difícil, né? Assim, eu acho que a gente vive um processo de luto coletivo, mas a pandemia nos atinge de modos diferentes, né? Então, me refiro especialmente àqueles que, né, estão com parentes ou amigos, pessoas próximas aí em situação mais complicada. Eu sei que tem sido especialmente difícil lidar com esse momento de tanta impotência, né? Então, acho que essa solidariedade, a gente precisa cultivá-la o tempo inteiro. Bom, eu acho que eu fui convidado para participar dessa mesa. Eu sou professor da UFMG, do Departamento de Comunicação, né, e da pós-graduação em Comunicação, coordeno um grupo de pesquisa chamado REST, Estudos de Redes Sociotécnicas, né, e trabalho basicamente com as interfaces entre comunicação e tecnologias digitais, né. Então, para pensar o tripé da nossa mesa aqui hoje, acho que fui convidado mais para a minha porta de entrada seria a tecnologia, né? Claro que vou me arriscar também e fazer pontes com a educação e com a pandemia, mas eu acho que é um pouco desse lugar da tecnologia que eu me sinto mais à vontade, né? E aí nós estamos falando aqui de mídias digitais, de novas mídias, alguns chamam de tecnologias da informação e da comunicação, né? Quer dizer, que existe uma grande diversidade de termos que nos permitem nomear ou tentar delimitar que artefatos são esses, né? Mas antes da gente tentar dar um nome talvez mais contemporâneo, uma coisa que eu chamaria atenção, e é uma coisa que a gente vive intensamente hoje, né, é a ambivalência com que esses artefatos tecnológicos se concretizam na nossa vida, né? Por um lado, assim, há sempre uma promessa das tecnologias inaugurarem um mundo melhor, né? Um mundo mais justo, talvez, um mundo mais eficiente, onde o tempo do lazer poderia se sobrepor ou ganhar espaço em relação ao tempo do trabalho, onde tarefas repetitivas poderiam ser delegadas para os computadores e caberia a nós, humanos, o trabalho criativo, aquilo que nos permitiria não fazer mais deslocamentos necessários, o que teria até um impacto ambiental significativo, né? A lógica de uma horizontalização dos saberes, das trocas, né? O que nos permitiria relativizar ou mesmo romper com algumas mediações institucionais que entende que são pouco eficientes para a sociedade contemporânea, né? Então, todas essa perspectiva que eu estou levantando aqui, elas representam, tentam sintetizar esse olhar mais otimista sobre as tecnologias. É um pouco do que alguns autores, ainda nos anos 90, chamaram de ideologia californiana, né? É um texto um manifesto, escrito em 1995, por dois autores ingleses, em que eles vão dissecando um pouco como essa ideologia, enfim, né, que é fortemente centrada na Califórnia, no Vale do Silício, ela vai se constituindo e vai se espalhando, né, e aí a gente pode pensar que 25 anos depois, isso só se acentuou. Fica aí uma sugestão para quem tiver interesse. Por outro lado, as tecnologias também carregam muito pessimismo, né? Assim, muitas distopias. A ideia de que estamos sob controle, sob vigilância, né? De que perdemos as nossas privacidades, de que essa automatização ela elimina a importância do pensamento humano, mesmo o trabalho humano, né? Que ela vai nos tornando obsoletos. Sem dúvida, a ficção científica é o lugar onde isso aparece mais forte, né? Assim, mas eu acho que o nosso mundo contemporâneo nos dá exemplos já bem marcados sobre isso, né?
citaria aí os grandes escândalos de vazamentos de dados ou de usos indevidos de dados envolvendo Facebook e outras plataformas, ou mesmo, por exemplo, sistemas de reconhecimento facial, né, que se mostram absolutamente enviesados em termos raciais, né, e reproduzindo desigualdades de várias ordens. São alguns das denúncias e controvérsias que vieram à tona nos últimos tempos. Bom, aí mas o que eu quero falar especificamente de uma ideia de plataforma, né, que é um conceito mais contemporâneo, que, bom, no limite, uma plataforma é um termo coringa que nos permite falar de grandes infraestruturas baseadas em dados, né, na conversão das ações em dados, na datificação, né, fortemente reguladas e em torno de algoritmos, que eu acho que é uma outra palavra cada vez mais presente também para poder definir as nossas dinâmicas sociais, né? Em geral, também são empresas voltadas para, enfim, são empresas privadas voltadas para uma lógica de lucratividade muito acentuada, né? São protagonistas de um capitalismo mais radical aí que a gente vive hoje, né? São também regidas por algumas normas, por alguns termos de uso, por algumas regras, né, que, enfim, funcionam em parte, e são também ambientes em que nós estamos conectados nelas frequentemente vivendo, né, assim, fazendo diferentes tipos de prática, exercendo nossas relações de amizade, de trabalho, enfim, de paquera, sexuais e de várias ordens, principalmente nesse modelo de pandemia, né. Então, essa ideia de uma plataforma online, então, ela vem para nos chama atenção, né, para essa dimensão fortemente política, material, né, que essas ferramentas que a gente utiliza cotidianamente têm, né. Isso, por exemplo, em oposição a uma ideia que às vezes é muito light, né, assim, muito, às vezes até inocente, de que estamos falando apenas de redes sociais, né? Estamos falando apenas de sites de relacionamento, né? Na verdade, sim, há sociabilidade nesses espaços, né? Mas é uma sociabilidade que se dá em torno de uma série de condições que são colocadas por essas plataformas, né? Seja de mídia social, como Facebook, Instagram, TikTok, né? Mas também outras plataformas aí, a Uber é um exemplo muito interessante, né? De como ela faz aí uma reorganização de uma lógica de mobilidade urbana, tá? Bom, eu não vou me delongar muito nisso, assim, se alguém tiver interesse, assim, eu no ano passado lancei um livro introdutório sobre esse tema, está disponível no site da editora da Federal da Bahia, para download gratuito, se chama Pesquisando Plataformas Online. Então, é um livro curto, né, que introduz esses conceitos e essas discussões. Se alguém tiver interesse, ele é voltado para, enfim, espero eu, para públicos de diferentes áreas, né. O fato é que essas plataformas hoje se entrelaçam, então, em todas as nossas dinâmicas contemporâneas, né, na pandemia ainda mais, mas antes disso também, são o fenômeno da desinformação, como a professora Rosa citou, estão diretamente ligados ao que se pode ou que se não pode fazer através das plataformas, né. Não é à toa que o WhatsApp vem tentando reduzir a velocidade, a intensidade de encaminhamentos de mensagens no sentido dessa desinformação circular um pouco mais lentamente, não que isso resolva o problema, mas são medidas, né, que mostram como as coisas estão atreladas. Também o discurso de ódio, né, que está muitas vezes interligado a essa ilusão de uma descorporificação, né, assim, de um certo anonimato que não existe, né. Então, essa plataformização, ela se dá nos mais diferentes setores, né, assim, enfim, lá na comunicação a gente estuda, por exemplo, a plataformização do jornalismo, a plataformização do audiovisual, né, citei aqui a plataformização da mobilidade urbana, mas a gente chega, e eu acho que esse é o ponto que nos interessa aqui, de uma ideia de uma plataformização da educação, né, assim, de repente as nossas práticas de ensino-aprendizagem estão fortemente condicionadas pelas lógicas das plataformas, né. Isso já acontecia, em parte, antes da pandemia, né, mas não era
o modelo, digamos, principal, né? O Coursera talvez seja um exemplo assim, emblemático de uso dessa lógica de plataforma para o enfim, mas agora nos vimos todos empurrados, colocados para diferentes plataformas que a gente usa para mediar as nossas aulas aí, né? No caso lá da UFMG, a gente tem usado o Microsoft Teams, que é que é da Microsoft, várias outras têm utilizado o Google Meet, né, o Google Classroom, para poder... E isso vai, em alguma medida, condicionando um pouco o que a gente consegue ou não consegue fazer, né? Então, assim, estarmos atentos a essas limitações ou a essas possibilidades e que estamos imersos, né, em ambientes fortemente com características muito marcadas, né, em termos de infraestrutura, de intenções de lucro, de armazenamento de dados, processamento de dados. Eu acho que é uma consciência importante para a gente pensar esse mundo contemporâneo, né? Isso no cenário pandêmico se torna especialmente desafiador, né? Assim, me permitindo um breve parênteses, assim, a pandemia, eu acho que a gente pode enxergá-la como um momento de uma incerteza radical, né? Assim, onde já não estávamos num mundo muito estável já há muitos anos, né? Alguns anos, que muitas coisas pareciam não estar funcionando mais, mas sem dúvida agora essa incerteza chega num lugar né, de outra ordem, onde uma própria noção de futuro fica em suspenso, né, e isso é dramático para a educação, assim, porque acho que educação acho que é um pouco dessa esperança no futuro, né, dessa fé de que um futuro o que a gente faz, o que a gente estuda, o que a gente pesquisa, em alguma medida projeta um futuro que a gente espera que seja melhor, né. Quando esse futuro está muito a gente perde ele um pouco de vista, isso é bastante dramático. Então, desse cenário, pensar essa trilogia aí de pandemia, educação e tecnologias, eu levantei aqui alguns pontos, né, assim, que eu acho que vale a pena a gente estar atento. Um deles, acho que a Rosa tocou, né, que essa sobrecarga sobre todos, né, é uma situação de muito desgaste cognitivo, físico, né, emocional, que eu acho que exige de nós assim um processo redobrado de acolhimento, de tolerância, eu tenho assim, estar muito atento a essas possibilidades e as limitações de cada um, né? E aí a gente está pensando, inclusive, nas limitações infraestruturais, né, daqueles que têm condições de acesso à internet melhor, têm um ambiente mais adequado para o estudo, né? Não que antes também tivéssemos todas as condições ideais, né, gente? Assim, para muitos, o deslocamento para as universidades ou para as escolas já era um processo bastante sofrido, e, de repente, uma aula online é hoje menos complicada do que o deslocamento de muitos minutos ou horas até para chegar até o seu local de estudo. Então, há uma diferença aí, há discrepâncias muito grandes que a gente precisa acolher, que passa pelos professores, mas também pelos alunos, né? Uma outra coisa que esse modelo de ensino que a gente está construindo agora, o desafio que ele nos impõe, é essa lógica de, precisamos todos ser um pouco mais autônomos, eu diria, né? Sermos um pouco mais independentes daquela relação de sala de aula e que os alunos e as alunas em geral eram ali, estar presente na aula parecia ser muitas vezes suficiente para aprender, né? Não é, mas assim, eu acho que a gente vive uma cultura aulista que dá a entender isso, né? Agora, as aulas tendem a ser, mais cansativas, certamente, com trocas muito mais limitadas, às vezes mais curtas, né? Então, exige-se aí uma ideia de uma autonomia, né? O que, acho que tem vantagens e desvantagens, né? Acho que tem um processo ideológico aí, às vezes complicado, de exigir que cada um se vire, né? Assim, muito, muito individualista, mas, por outro lado, acho que modelos de aprendizagem menos paternalistas também podem ser uma aprendizagem importante para nós, né? Lá na UFMG, a gente tem adotado o termo
ensino remoto emergencial, né? E é um termo assim, ao qual eu recorro com frequência quando as coisas não estão muito certas, né? Ou quando, assim, não esqueçamos do emergencial, né? A gente, é um emergencial que está durando muito mais do que a gente gostaria, mas é um processo que não tem os parâmetros tão bem definidos, né? Então a gente precisa ter, de fato, essa tolerância, esse acolhimento mais acirrado. Outra coisa importante, assim, já caminhando para o final, assim, o que é possível a gente fazer e o que não é possível e quais os limites que a gente pode testar, mesmo com essas interfaces, com essas infraestruturas que estão colocadas para nós, né? Eu vou dar de novo um exemplo lá da plataforma que a gente usa na UFMG, que é o Teams. Ele permite que a gente veja apenas 9 quadradinhos, né? Enfim, 9 pessoas que estão conectadas. Então, às vezes, eu estou com uma turma lá de 50 alunos, mas não conseguiria ver todos eles ou a maioria deles, né? Então, isso é uma limitação que a plataforma traz, me parece bem equivocado, mas que dificulta muito a minha estada com aquele grupo, né? Mais do que isso, há um processo de apagamento dos corpos, né? Que eu acho especialmente delicado, assim. Aí, gente, eu não estou fazendo aqui a campanha, que eu acho que é super legítima, mas eu entendo que não é tão simples assim, para que os alunos e alunas abram as câmeras durante as aulas, né? Acho que eu estou, talvez, mandando um recado aqui, que espero que os professores concordem, né? De que é muito melhor dar aula para quem você está vendo do que para câmeras fechadas. Vocês não tenham dúvida disso, né? Mas a gente entende que, às vezes, as condições de abrir a câmera, as condições materiais, ou mesmo do ambiente que vocês estão, não é muito presente, não é muito favorável. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção, assim, que a educação também se dá através de corpos, né? Então, assim, quando a gente descorporifica a educação, a gente alimenta aquela perspectiva utópica, né? E muito do liberalismo radical que eu comentei no início, de que os corpos não importam mais, né? De que não importa mais se eu sou qual a minha cor da pele, qual a minha idade, né? Assim, isso deixaria de ser uma variável, porque a digitalização coloca isso, relativiza isso. E não, né? A gente sabe que os processos ligados às mais diferentes questões identitárias são cada vez mais fundamentais para a gente se reconhecer, né? Para a gente, então, é importante também que a gente se veja, né? E arrume formas de compartilharmos a nossa presença, que também faça visíveis os nossos corpos, né? Então, assim, eu acho que essa para além desse refresco que é ver a cara das pessoas, né? Mas saber um pouco com quem você está conversando, né? Eu acho que é uma coisa que estimula muito uma troca, né? Principalmente uma das coisas mais cruéis que eu acho que as relações online da pandemia nos impõem é a impossibilidade de uma informalidade, né? No caso da sala de aula, assim, não tem mais aquele antes da aula, que a gente bate um papozinho no corredor, não tem mais o pós-aula, não tem mais aquele, professor, posso te perguntar um negócio na hora do intervalo, enfim, claro que às vezes acontece isso online, né, mas assim, acaba sendo uma situação muito constrangida pela ambiência que está ali, né, muito difícil a gente romper isso, né, mas acho que a gente tem que estar atento, e tem que estar testando esses limites, né, e por fim, assim, bom, não sei se a minha fala foi excessivamente... bom, espero que não tenha sido de todo pessimista, né? Assim, eu acho que o cenário que nos coloca é um cenário muito duro, né? De muitos desafios, e acho que cujas cicatrizes aí vão nos acompanhar durante um tempo, né? Mas pensando um pouco, de novo, naquela chave de uma incerteza, né? Eu gosto muito de uma ideia recente da Donna Haraway, que é uma pesquisadora, enfim, uma filósofa muito importante do feminismo e dos estudos de tecnologia também, que ela tem trabalhado com a ideia de fiquemos com o problema, né? Assim, temos problemas. No caso dela, a grande discussão é a questão ambiental,
que é um pano de fundo e é uma variável, inclusive, relacionada à pandemia, né? Das questões climáticas e tal. Mas isso serve também para outras questões, né? Assim, o problema está colocado, né? Assim, de uma série de desafios que nós, coletivamente, precisamos enfrentar. Se a gente assume que esse problema está colocado, acho que a gente se conforta um pouco, né? Assim, no sentido de não querer dar conta de mais do que a gente dá, e, ao mesmo tempo, a gente talvez se imuna de estratégias, né, de procedimentos que efetivamente nos ajudem a mitigar ou, quem sabe, resolver esse problema que está aí, né, que está colocado, não dá para esconder o elefante que está na sala, né. Ótimo, fico por aqui, não sei nem exatamente quanto tempo eu ocupei, e espero que a gente possa continuar a conversa no debate aí. Seguindo a nossa ordem aqui, então eu passo a palavra para o meu colega Marcelo, colega de UFMG. Obrigado, Carlos. Obrigado também às professoras, perdão, Betânia, Wilba, Cláudia, Anne, Jane, o professor Carlos, que está por detrás, nos conduzindo aqui, os demais organizadores do evento, e, claro, meus colegas e amigos aqui da mesa. Boa noite. Infelizmente, temos hoje um país à deriva, quase despencando da borda da terra plana que ele mesmo criou para si. Para vocês terem ideia, nós estamos matando a cada dia 2 torres gêmeas caindo. Minha compaixão com e pelas famílias, né, de pessoas mortas pela Covid, a maioria delas assassinada pelo Estado, algo que se repete em nosso país desde a escravidão. Bem, eu resolvi fazer, ou pelo menos me fazer a pergunta: que futuro teremos depois da pandemia? Eu sou Marcelo Ricardo Pereira, professor de Psicanálise e Educação lá da UFMG, e resolvi, então, tentar responder essa pergunta: que futuro teremos depois da pandemia? Vivemos hoje uma peculiaridade funesta, né? O mundo inteiro se encontra em confinamento generalizado, em razão da pandemia da Covid-19, vírus que contaminou em 2020 praticamente todos os países do planeta, com alta capacidade de contágio, mortalidade, com capacidade de fazer naufragar economias de um mundo globalizado ao extremo. O mundo já estava em colapso do ponto de vista político, econômico e social, e o vírus só fez esgarçar isso. Ele potencializou o colapso e nos multiplicou seus excessos. Excessos de tecnologia, de virtualidade, de consumo, de violência, de segregação. Ele potencializou o declínio dos valores institucionais, de reguladores societários, de ideais democráticos, de desfalecimento do pai, o pai aí como vetor da lei. Trocamos nossa capacidade de reflexão, de pensamento, pela inflação de imagens, pela cultura de narcisismos, pela sociedade de espetáculos. Em resumo, eu diria que o declínio do simbólico e a prevalência do imaginário faz surgir o deserto do real, ou seja, a virulência da sociedade em carne viva, um presságio sobre a vida nua e precária que todos nós, de alguma forma, já experimentamos nas nossas. Estaríamos à deriva, sem ancoradouros futuros, como disse o professor Carlos agora, sem perspectivas? Bem, a vida parece estar ou se situar num grande aqui e agora. Estamos numa grande superfície, num grande presente, onde a segregação, o negacionismo, o flerte com a morte se tornam banais. Nós estamos na banalidade do mal, como disse a professora Rosa. Nosso contexto histórico nos permite dizer que vivemos cada vez mais a sociedade pós-moderna do corpo, de sua exibição liberada, contra aquela racionalidade moderna eurocêntrica. Essa racionalidade europeia, né? Ela hoje está em franco descenso.
somos agora mais corpo do que razão. Não nos conduzem mais, ou tanto mais, as tradições, as repressões, as metanarrativas que tiranicamente nos guiaram até meados do século XX. Nem tampouco chegamos ao tão propalado, admirável mundo novo de Huxley, lá em 1932. Como muitos sabem, o Huxley narrou visionariamente um futuro hipotético em que as pessoas seriam biológica e psicologicamente condicionadas para viver em harmonia com regras legais dentro de uma sociedade rigidamente organizada, científica, higiênica. A contracultura juvenilizada dos anos 60 e 70 bagunçou isso tudo. Bem mais horizontal, claro, ela liberou bastante o sujeito dos cárceres da tradição, inclusive do perfeito, funcional e utópico mundo novo de Huxley. As décadas seguintes, 1980 para cá, virtualizaram essa liberação que a sociedade juvenilizada causou na década de 60 e 70. Liberaram, ou virtualizaram essa liberação e disseminaram no planeta essa liberação de maneira capilar. Mas, na verdade, o que hoje passou a ser liberado foi o direito ao gozo. O direito de o sujeito gozar aqui e agora das coisas que consome, da intimidade que expõe, dos outros com os quais se relacionam. O problema é que, ao liberar o gozo, ao elevá-lo à condição de direito, libera-se também o ódio e suas formas arcaicas de segregação e de impulso de morte. É claro que esse gozo e esse ódio liberados já existiam muito antes de nossos tempos. As guerras, torturas, perseguições são testemunhas disso. Porém, hoje, ocorre algo muito específico. Disseminamos o gozo e o capilarizamos a ponto de a pulsão de morte não estar tão somente em eventos visíveis, mas de compor com mais força, sem véus, nem metáforas, e de uma maneira banal, as relações sociais comuns e a psicopatologia de nossa vida cotidiana. Não resta dúvida de que experimentamos certo darwinismo social nesses tempos ácidos de ódio generalizado e muito pouco reprimido. Não reivindico, nostalgicamente, um retorno a um passado repressivo, que se esgotou por si mesmo e do qual nos achamos livres. Porém, não se pode desconhecer que hoje, estando à deriva, tendemos a coisificar, virtualizar e superficializar a vida, em um presente cada vez mais alargado, que demonstra desprezar o passado e esfumar o futuro. A consequência disso é imediata: empobrecimento do laço social, erosão das relações sociais ou políticas, apagamento da diferença geracional. Ora, se o sujeito se sente mais liberado, logo poderia desfrutar de transgressões e prazeres como um fora da lei. Mas não é o que acontece. A história tem mostrado que uma sociedade cujo gozo não se acha regulado é justamente uma sociedade mais angustiada, ansiosa, deprimida, como demonstra ser a nossa. No entanto, a torrente de imagens, virtualidades, superficialidades que nos afoga pode nos servir para sedar nossa angústia difusa, isto é, o mal-estar na civilização de nossa pós-modernidade. Como a prevalência do imaginário é bastante evanescente, expirando logo que surge, tendemos a buscar mais e mais imagens, virtualidades, superficialidades, uma atrás da outra, para encobrir essa angústia difusa, numa espécie de compulsão à repetição de nosso presente agigantado. É possível que tenhamos hoje a primeira geração sem futuro. Futuro suspenso, como disse o professor Carlos.
já que o amanhã foi dragado pelo redemoinho do nosso enorme presente. Parece que hoje desprezamos o mundo das tradições e referências. Sequer espelhamos nele para afrontá-lo ou desobedecê-lo. Apenas o desprezamos, inundados nas nossas vidas digitais hiperexpostas. O futuro é hoje, dizem alguns. Não há projeto que sobreviva agora à volatilidade das imagens sem exterminar referências autóctones. Nenhuma utopia verdadeiramente coletiva, quer dizer, um projeto de muitos, mais além de utopias individuais ou identitárias, não sobrevive a essa desencantada volatilidade. A Covid-19 expôs essa dramática. Uma báscula planetária, um salto no tempo histórico, um antes e um depois do vírus. Toda geração teve sua guerra. A Covid-19 parece ser a nossa. Cada previsão de futuro que se tem durante a pandemia se reduz a artifícios para o mundo alcançar o novo normal. Relações à distância, aulas por videoconferências, home office, compras online, educação digital. Ou seja, mais imagens, virtualidade, superficialidades, consumo, hiperexposição, digitalização da vida. Porém, meus caros, isso já está. Não é mais futuro. Já tínhamos isso antes do vírus, justamente por compor nosso enorme presente. O capitalismo, a tecnociência e o seu braço econômico, o neoliberalismo, cuidaram disso. Eles não conhecem o normal. O normal para o discurso capitalista é precisamente o excesso. É o normal para ele, mas uma nova prisão para a maioria de nós. O excesso de presente. Estamos presos ao presente. Como será viver sem futuro? Haverá um devir depois da pandemia para nós mesmos? Claro, do ponto de vista temporal ou cronológico, é óbvio que sim. O mundo gira e ele surgirá. Mas é histórico que, ao final, vamos viver e já estamos vivendo a luta de todos contra todos até que se vejam as flores. Porém, as veremos, porque a primavera insistirá. Agora, no entanto, não sabemos, pois estamos no meio da báscula e não há forma de vislumbrar esse nublado futuro. Muito menos algum normal quando o impulso é justo pelo excesso. Já termino. O obscuro inverno ainda nos cobre o sol e deixa um velho gosto de gelo na boca quando, anestesiados, nos interrogamos. Que mundo nós construímos para que essa geração atada ao presente não consiga ver algum futuro possível no que lhes oferecemos? Repito, que mundo nós construímos para que essa geração atada ao presente não consiga ver algum futuro possível no que lhes oferecemos? É isso. Eu agradeço a presença virtual de todos, e especialmente o convite feito a mim por Cláudia e os demais organizadores do evento. Eu sou Marcelo Ricardo, da UFMG, e sigo atento aos possíveis intercâmbios. Muito obrigado. Passo a palavra ao professor Rinaldo. Muito bem, muito boa noite a todas, a todos. Também inicio agradecendo o convite e a oportunidade que ele nos dá, tanto de rever colegas caros aí de um longo percurso de trabalho, como conhecer novos, como o professor Carlos, e compartilhar com vocês mais amplamente debates aí que a gente tem realizado acerca desse tema. Começo também saudando a iniciativa da PUC, tanto para essa questão de uma aula inaugural, como pela escolha de um tema relevante. Eu acho que nada melhor do que iniciar um curso já com um tema que tem a ver com o vivo do problema e que, ao mesmo tempo, apresenta a possibilidade de pensarmos que a resposta a isso é necessariamente complexa, né? Nós vivemos um tempo
um tempo de simplificação, em que as respostas aos seus problemas tendem a ser muito simplistas e automáticas. Então, acho que realmente digno de parabéns a escolha de um tema que mostra a complexidade que está em jogo nessa questão, né? E não podia deixar também de anotar que, de um certo modo, estamos numa situação contrastante, já que estamos numa cena de início, né? Ou seja, de uma aposta no futuro, exatamente um cenário em que a aposta no futuro fica absolutamente complicada e comprometida em função de tanto peso do fim, né? O fim é uma ideia que fica constante nas nossas telas, constante no nosso dia a dia, aquela possibilidade que sempre tivemos, né, de adiar o fim, né, de pensar que o fim está longe, isso fica suficientemente, consistentemente esmagado por conta de uma situação tão opressora como a que a gente vive, seja em termos pandêmicos, seja em termos políticos, né? Então, acho que isso precisa ficar claro, porque se estamos iniciando uma coisa, e é louvável que estejamos iniciando uma coisa, isso é uma aposta, de um certo modo, mas que esse início seja num contexto tão desfavorecedor, é alguma coisa que exige da gente, de fato, uma reflexão. Como o tema dizia, denso e permite vastas explorações, o primeiro desafio foi pensar um recorte, e achei que, inclusive considerando e imaginando que os meus colegas podiam tomar como recorte, achei por bem privilegiar um recorte que coloca aí em primeiro plano 2 elementos dos que aparecem no título, né? Educação, tecnologia e pandemia, desafios e perspectivas, esse é o título do nosso encontro de hoje. Vou me deter um pouco mais na relação de educação e tecnologia, um pouco porque tem a ver com minha posição de trabalho, que é uma faculdade de educação da Universidade de São Paulo, e um pouco também porque eu acho que a forma como esse tema tem sido trazido hoje em dia sugere realmente que a gente consiga tomar uma certa distância, né, digamos, do discurso mais homogêneo e hegemônico desse tema, para poder vislumbrar aí alguns problemas que eu acho que vão ficando ocultados por força de um discurso que se apresenta de um modo mais retórico do que teórico, né? Então, vou querer sustentar um pouco essa ideia com vocês, apresentando aí alguns argumentos, né? Primeiro que essa relação da educação com a tecnologia, embora esteja mais emblematizada na discussão hoje da pandemia, por força das circunstâncias, ela não se iniciou aí, ela se iniciou dentro de um contexto que a gente poderia chamar de crise, e acho que nós não vivemos um contexto de crise, apesar desse nome insistir, a gente vive um contexto de colapso, né? Uma diferença entre colapso e crise, né? A crise ainda é uma perspectiva de continuidade, usando uma definição da Hannah Arendt, que a professora Rose Bruschi lembrava no início de citá-la, também a cito aqui, uma definição importante da Hannah Arendt sobre crise, relembrando o sentido grego da palavra crise, né? Crise como um deslizamento, digamos assim, uma inconsistência, né, das nossas respostas, né? O que nos obriga a rever as perguntas, né? Já a situação de colapso, diferentemente de crise, ela não tem a ver com um enfraquecimento ou com uma inconsistência das nossas respostas, mas ela tem a ver com uma desmontagem, um soterramento, digamos, das condições mínimas de execução de uma tarefa. E acho que é nesse ponto em que a gente está, embora o problema das relações da educação e tecnologia se colocavam antes num contexto que eu quero aqui tentar marcar com vocês, que é um contexto de crise, né? E por que digo isso? Porque hoje em dia, a propósito desse caráter emergencial, em que somos, digamos, obrigados a recorrer todos a uma tecnologia como meio de relação entre professores e alunos, né? Corremos um risco de que esse debate se recoloque em termos de um discurso promocional, né? Para todos nós que estamos habituados a trabalhar com estudos e pesquisas em educação, é sempre com um certo estranhamento, até com um certo receio, digamos assim, que a gente vê o modo como um certo discurso da tecnologia se instala no campo da educação. Volto a dizer, se instala de um modo retórico mais do que teórico, né? O que quer dizer isso?
Quer dizer que é um discurso comprometido mais com o convencimento do que com o esclarecimento, né? E, nesse sentido, para todos os que estão mais familiarizados com os estudos do campo da pedagogia, estamos acostumados mais com uma discussão teórica que redunda numa proposição, não numa promoção de um ponto de vista, né? Então, quando a gente se depara com um discurso, digamos, que vem com essa marca retórica, é sempre com um certo distanciamento que a gente o observa, né? E, nesse sentido, para tentar evitar uma polarização que esse próprio discurso retórico situa, que eu acho que todo mundo já ouviu falar dessas duas palavras, né? Que situariam em termos de adeptos e reacionários, né? De um lado, aqueles que são considerados tecnofóbicos, os reacionários à entrada da tecnologia na educação. De outro lado, aqueles que nós poderíamos chamar de tecnofílicos, que são apaixonados pela tecnologia e pela inovação que ela representa, né? Quero propor um terceiro termo, que não é exatamente o meio termo, mas que desconfigura essa cena polarizada, que é o termo tecnocético, né? Lembrando que, por ceticismo, não estou tomando na sua acepção mais comum. Normalmente o ceticismo é lembrado como aquele que não crê, né? Mas o cético, na sua tradição original, o cético não é aquele que não crê, mas é aquele que ousa perguntar, né? Que ousa duvidar. Então, o cético não é o que não crê, mas é o que ousa duvidar. Como há uma certa época de predomínio do discurso religioso, ousar perguntar era ser tomado automaticamente como descrente, né? Então, passou-se para a história essa versão de que o cético é alguém que não crê, mas a questão do cético é ousar perguntar e duvidar, né? Nesse sentido, faria 3 perguntas à entrada da tecnologia na educação, né? A primeira delas seria, uma vez, claro, uma pergunta, não à entrada da tecnologia na educação, mas a esse discurso retórico que a gente vê chegar, e uma das questões que foi alegada aqui pelos colegas que me antecederam é justamente a escolha desse nome, né? Ensino remoto emergencial, que tem, entre outras virtudes, né, a virtude de marcar que estamos num processo que não é exatamente esse processo chamado de educação à distância, né? Há uma diferença entre o que é a educação à distância e o que é um ensino remoto emergencial. A ideia de emergencial é importante para marcarmos esse caráter de diferença em relação à postura que já vinha sendo, digamos, defendida antes mesmo do contexto pandêmico, né? Quer dizer, a passagem de um regime de educação presencial para um regime de educação à distância. Então, pensando nessa forma retórica do discurso, faria uma primeira pergunta, disse 3, né? Uma primeira que seria a seguinte: que resposta a entrada da tecnologia daria para 3 problemas que são cruciais na educação e, em maior ou menor grau, mas ao longo do mundo todo, se colocam como uma crise global, né? Quais são? Primeira questão: por que aumentou nos últimos 20 anos a desigualdade escolar? Segunda questão: por que as crianças estão se alfabetizando menos? Terceira questão: por que aumentou a violência entre professores e alunos? Parecem que são questões que esse discurso retórico responde de modo automático, como dizendo: a escola precisa modernizar-se, né? Bom, mas a escola precisa modernizar-se, todos conhecem as anedotas que circulam, sobretudo no ambiente universitário, 2 que eu conto a vocês, para os que não conhecem, né, que fazem exatamente a ironia dessa posição da escola, né? Uma delas é aquela que diz que se um habitante da Idade Média fosse congelado e caísse no nosso mundo atual, contemporâneo, e começasse a andar pelas ruas, ele não reconheceria ou não se reconheceria em nenhum lugar, exceto na escola, né? Essa é uma das anedotas que circula no universo escolar. E uma segunda, que eu acho que vocês conhecem também, é que a nossa escola seria do século XIX, o professor do século XX e o aluno do século XXI.
Bom, como diz Freud, o xistes e sua relação com o inconsciente, bom, se a gente ri disso, alguma coisa da verdade coletiva emerge nisso, né? Uma certa ideia de que a escola precisaria modernizar-se e que essa modernidade vem com a tecnologia, o que parece estranho quando observamos que nenhuma instituição foi alvo de mais modificações do que a escola nos últimos 30 anos, né? Houve reformas em todos os sentidos da escola, né? Reformas com relação à metodologia, reformas com relação à arquitetura, reformas com relação à distribuição dos ciclos, reformas com relação a padrões de políticas públicas, como, por exemplo, a educação inclusiva, né? Reformas da relação da educação com a saúde, e apesar desse excesso de reformas, a gente continua conservando a imagem de uma escola anacrônica, né? Uma escola que não responderia aos sinais dos tempos. Na televisão, a gente vê com frequência propagandas que mostram, né, a contraposição entre uma universidade tecnologizada e uma universidade que estaria centralizada no professor e no aluno, naquele velho esquema do cenário conhecido e tradicional da escola, né? Bom, uma segunda, então, questão, disse, né, que ia fazer 3, a primeira é essa, que respostas a tecnologia daria para esses 3 problemas sociais que a escola atual enfrenta. A segunda diz respeito a uma ideia muito frequente desse discurso retórico, que é a ideia de que a tecnologia se apresenta como uma ferramenta para o professor, uma ferramenta a mais para o professor, né? Então, queria colocar algumas questões provocativas aqui, e uma delas vem de um estudo de colegas franceses que fazem uma distinção, ou se ocuparam em delimitar, digamos assim, descrever a diferença entre o que seria a cultura da tela e a cultura escolar, né? Mostrando que entre essas duas culturas há uma relação mais de oposição do que de coextensão, né? Então, a ideia de ferramenta, uma ferramenta a mais para o professor, suporia uma lógica de coextensão, né? O professor vai pegar uma ferramenta a mais e vai transformar o seu universo de prática em função dessa ferramenta a mais. Mas o que dizem esses colegas, né? Eles dizem, bom, a cultura da tela é baseada em alguns princípios. 6. O gosto pela instantaneidade, o gosto pela prática conforme a demanda, né? A possibilidade de livre escolha, a ausência de pressão e cobrança, o gosto pela interatividade e pela gratificação imediata. Já a cultura escolar, tal como a conhecemos, teria outros valores que parecem se opor um pouco a esses, né? O primeiro seria o de aprende-se por esforço, ou é necessário esforço para aprender. Perseverança, a satisfação com delay, né? É necessário passar um tempo até que você observe os frutos do que você trabalha. Ritmos e conteúdos são controlados pela organização escolar, né? Bom, de modo que isso mostra um pouco que há uma tensão entre a cultura escolar e a cultura da tela, né? Eu entendo que a melhor imagem que eu já vi exposta disso foi me passada pelo professor Antônio Nova, colega português, que traduziu isso numa frase bem sintética que eu acho interessante. Ele diz, a diferença entre a lousa e a tela. A lousa é uma estrutura vazia na qual se põe algo. A tela é uma estrutura plena da qual se retira algo. Para mim, isso é emblemático de como mostra que não há coextensividade entre as duas ferramentas, vamos colocar assim, né? Um segundo estudo, né, que se dedicou, aí sim, de psicólogos, e que se dedicaram a pensar, isso foi feito pelo escritório Capgemini, que, em 2007, que se ocupou em tentar descrever o comportamento intelectual do chamado nativo digital, né? Vocês sabem que se tornou clássica essa distinção de nativos digitais e imigrantes digitais, né? A maioria de nós aqui seriam imigrantes digitais. Eles fizeram, então, um estudo que mostra a distinção do comportamento intelectual de um e de outro, né? O do nativo digital teria as
4 características, né? Um gosto pelo controle, uma tendência à impaciência, né? Se os estudos mostram a diminuição do tempo de atenção, por exemplo. Um gosto pela interação e pela impulsividade. Acho que todo mundo já viveu o exemplo, se tem um filho adolescente, por exemplo, um exemplo de pedir uma explicação tecnológica e ele puxa o celular da sua mão e aperta os botões, né? Esse é um exemplo clássico. Então, em vez de ele parar para explicar, ele aperta os botões e resolve o problema e apresenta para você resolvido, né? Isso como uma cena um pouco caricatural, mas é emblemática dessa distinção a que estou me referindo, né? E uma terceira ordem de problemas, e com isso vou caminhando já para a conclusão, é o modo como não se tem levado em consideração, nessa relação tecnologia e educação, eventuais consequências e efeitos colaterais, né, da entrada da tecnologia. Um deles, que eu acho bem significativo e se expressa de modo emblemático também através de um livro da Sandra Anfar e do Olivier Charbonnier, que se chama Ainda é Necessário Aprender? O título já é sintomático, né? Porque esse livro levanta a questão se a tecnologia não trará uma questão semelhante àquela da calculadora e do ensino da matemática, né? Se a máquina pode fazer o cálculo no seu lugar, a máquina não poderia funcionar como uma prótese mnêmica, né? Essa é a tese principal desse livro, né? Uma segunda questão que eles apontam também nesse livro é essa questão e foi feito um levantamento sobre o tempo médio diário com que os jovens entre 9 e 16 anos passam em frente das telas, e foi chegado a um número mais ou menos de 4 horas diárias, em média, né? Introduzir a tecnologia na escola estou dizendo, os meios tecnológicos, representaria um aumento significativo desse tempo, né? A gente conhece os efeitos disso o suficiente para estimular isso de forma promocional, né? Sem uma reflexão mais de fundo, ou sem estudos longitudinais que acompanham isso, né? E por último, então, para fechar, e para dar um pouco um sentido do que há de provocativo nessas questões, eu situaria uma ideia que é bem própria à educação e que está super em xeque hoje, seja pela pandemia, eu acho que aí a fala do Marcelo foi muito eloquente nesse sentido, em mostrar o que a pandemia representa em termos de risco para o futuro. Então, não futuro apenas como um tempo cronológico, né? Mas futuro como condição de projeção dos nossos sonhos e perspectivas, né? Um dos temas aqui, um dos elementos do nosso tema é perspectivas, né? E que está na ideia de que é função, isso também é da Hannah Arendt, né? É função da educação trabalhar pela renovação, né? A gente vai desenvolver uma ideia de que é apoiando-se no antigo que se cria o novo. Então, é trabalho da educação renovar. Acontece que o discurso tecnológico vem com uma outra palavra que não é renovar, é inovar, né? A inovação não é o mesmo que a renovação, né? Na renovação, nós temos uma relação entre o presente e o futuro que é cronológica. Na inovação, nós temos uma relação entre o futuro e o presente que é cronofágica, não cronológica, né? É a ideia de um futuro que viria devorar o presente e o passado, né? Não vem transformar, mas vem devorar. Então, essa ideia que temos hoje em dia de que a escola está anacrônica, ultrapassada, é próprio à escola iniciar ou tomar como seu ponto de partida uma relação com o passado, né? De onde partimos, se não da tradição, né? Mesmo que a gente inove os métodos, mesmo que a gente inove os meios com os quais trabalhamos, é da tradição que sempre partimos, é o nosso ponto de partida, né? Isso nenhuma proposta tecnológica está em
posição de modificar. Essa relação com o passado como ponto de partida, não como ponto de chegada, vejam bem, a lembrança, né? A Hannah Arendt faz uma distinção entre o que a gente pode chamar de conservadorismo da educação e um reacionarismo, né? Não se trata de amar o passado, mas se apoiar nele para a construção do novo, né? Essa é a ideia de renovação. E aí fica a pergunta se a relação de inovação com que o discurso tecnológico, na sua perspectiva retórica, se coloca, não nos deixa sob risco de pensar o futuro como lugar da renovação. Bom, era isso. Agradeço e espero que a gente possa compartilhar questões aqui com o debate. É isso daí. Muito obrigado. Boa noite a todos, a todas, né? A gente está aqui meio, assim, sem palavras, né? Com essa mesa maravilhosa, com essas falas, né? Que traduz muito o que a gente vive hoje, né? Não só pensando no ensino remoto, né? No caso da PUC, a gente está no ensino remoto híbrido, né? A gente já esteve no primeiro semestre de 2020 no ensino remoto, depois ele virou ensino remoto contingenciado no segundo de 2020, e hoje nós estamos no regime remoto híbrido, né? Então, no dia 16 de março desse ano, nós completamos na PUC Minas 1 ano de ensino remoto, e que, né, à medida que todos foram falando, né, mas até pensei um pouco nas coisas que o Carlos veio trazendo, né, sobre essa realidade desse contato virtual, né, da sala virtual, né, do ambiente virtual de sala de aula, por mais problemas que ele possa trazer, né, mas também ele traz possibilidades, né, e daí a gente pode pensar um pouco nas falas que vocês trouxeram, né, pensando nessa questão da banalização do mal, nessa falta de perspectiva do futuro, né, dessa pobreza, quando a gente pode pensar, né, nos avanços da educação, né, então, mas quando a gente vai vendo os comentários, né, dos nossos alunos e dos nossos professores no chat, e das perguntas que são colocadas, né, eu trago aqui 3 questionamentos que eu vou deixar eles amplos, né, e para vocês responderem à medida que acharem, né, da forma que acharem melhor, né. Então, eu vou trazer a primeira pergunta, que que é a seguinte, né, que para conviver com as mazelas desta realidade, é necessário criar válvulas de escape, mas como evitar que elas se tornem prejudiciais, né? Então, essa é uma primeira pergunta. Uma outra seria, se há esperança, né, se não há esperança, será necessário construí-la, né? E o que seria, de fato, essa modernização no ambiente escolar? Então, acho que a gente pode começar, né, esses diálogos aí a partir desses 3 questionamentos, né, e assim, e mais uma vez agradecer, né, a presença e a fala maravilhosa de cada um de vocês aqui, que só agrega, né, para nós, professores, e para os alunos também, né? Eu deixo a palavra com vocês aí agora. Não sei se tu começa, Marcelo. Pode ser você, Rose. Mas aquela, não tinha uma questão, eu acho que foi mais... sim, da Tami, né? Da Tami ou da Tami, sim. Tami, né? Quer que repete, Marcelo? Eu estou lendo ela aqui, alguém escreveu ela aqui para mim, a questão. Bem, de qualquer maneira, eu já posso respondê-la. Tami, eu acho a sua pergunta muito interessante, muito provocadora e sintetiza o que a gente está dizendo, ou pelo menos nos convoca a recolocar isso que a gente expôs minimamente, que foi
entender que essas válvulas de escape hoje talvez sejam as nossas sedações da angústia, como eu disse anteriormente. A nossa torrente de imagens, virtualidade, superficialidades, hiperexposição do corpo, hiperdigitalização da vida, talvez tenham alcançado essa categoria de uma espécie de válvula de escape, como você bem disse, mas como uma maneira de sedar a angústia, uma vez que o gozo está liberado. A contrapartida para isso talvez diz respeito ao que a própria Rose introduziu para a gente quando ela nos convoca ao nosso compromisso ético-político, né? A gente repensar a nossa condição ético-política, eu diria assim, salvaguardar nossa capacidade de pensamento. É necessário que a gente recupere essa possibilidade, isso que é demasiadamente humano, que é a questão do pensamento, através desse compromisso ético-político, a partir dessa inversão, dessa demonização da universidade, do pensamento, da reflexão, por exemplo, e pensando o sonho. Então, eu estou exatamente fazendo corroborar o que a Rose trouxe como perspectiva para isso que eu digo que nós vivemos hoje, né? De como nós vivemos hoje, que seria essa sedação da angústia, ou o nosso nome do mal-estar na civilização, né? Rose? Bem, eu me sinto já bem contemplada na fala do Marcelo, né? Mas eu queria contar para a Tami que foi muito difícil construir a fala para hoje, né? Porque a gente realmente fica muito tomada por toda essa angústia, né? Então, eu olhava para o título e eu estava um pouco até ansiosa, porque não conseguia, né, organizar as ideias, o que eu vou falar sobre educação e tecnologia com quase 3.000 mortes, o Rio Grande do Sul numa situação, todo o Brasil num caos, mas o Rio Grande do Sul numa situação terrível. Com isso, eu também já quero me solidarizar com as pessoas que perderam, né, entes queridos. Mas eu quero dizer para vocês que eu fui para os sonhadores, né? E aí, quando eu fui para o material dos sonhadores, eu encontrei esse sonho contado, relatado, e isso foi um disparador para mim, né? Então, eu penso um pouco por esse caminho, que eu acho que vai nessa direção que o Marcelo capturou, né? Que é justamente a gente tonteia um pouco, né? Tudo isso que estão fazendo aí tonteia um pouco. Mas aí vem a frase do Sartre: o que é que a gente vai fazer com o que fizeram de nós, né? Então, a gente poder tomar um lugar ativo em relação, não só reativo, mas ativo em relação a essa tragédia do nosso presente, e retomar o compromisso, e aí eu estendo um pouco, né? Não só nós como professores universitários, mas nós como pais, como mães, né? Como os adultos desse tempo, a gente tem um compromisso com as novas gerações, né? A gente tem um compromisso com a continuidade do mundo, né? Isso é um pouco a Hannah Arendt ali, entre o passado e o presente. Então, eu diria que é isso, justamente a educação, a universidade, a produção intelectual, eu acho que é o caminho aí das utopias e dos sonhos, que é o que nos segura como seres humanos no mundo, né? Então, a minha aposta é nos sonhos, Tami. Acho que não dá para pensar, né, um mundo sem futuro. O futuro, ele é utópico, né? Se a gente for parar para pensar na realidade, ele é utópico, né? Mas também, né, é essa esperança que vai, né, de algo que vai mudar, de algo que vai ser diferente, que faz justamente essa borda aí no real, né? E que dá um contorno, né? E que apara a angústia em alguma medida também, né? Se a gente for pensar nessa perspectiva, né?
Jane um pouco como bêbado e a equilibrista. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos nessa perspectiva mesmo, né? Mas, assim, pensando, né, nisso até que o professor Reinaldo traz, né, e que o professor Carlos traz, pensando nessa não modernização, né, da escola, e eu não conhecia a anedota, né, do homem, né, pré-histórico se ficar bem em casa na escola, né, essa realmente eu não conhecia. Diz, né, que o futuro da escola, né, pós-pandemia, vai ser perpassado, né, pelo ensino remoto, né, que como se o ensino remoto será algo que não vai desaparecer, né, no nosso futuro, pensando aí, né, no ensino universitário ou nos outros âmbitos, né, da educação. Como que vocês percebem isso, assim, né, na perspectiva de vocês, né, pensando, né, nesse futuro da educação? Então, acho que posso começar, se o Carlos me permite, entrando talvez com a seguinte reflexão, né? Quando estava destacando o modo retórico como a tecnologia é apresentada, né, não quer dizer nem um pouco que a gente deva tomar uma posição tecnofóbica, ou seja, de evitação por receio, né, da entrada da tecnologia. A questão é nos perguntarmos, e com a devida pausa de reflexão para isso, em que lugar a gente deseja que ela entre, né? Não é a primeira vez que a escola é chamada a se adaptar a culturas do seu tempo, né? Em vários momentos a escola fez essas adaptações. O que me preocupa apenas é que isso venha sob forma do discurso da inovação, porque aí ele vem como imposição de modificação, né? E não como uma modificação desejada, programada, buscada, refletida, né? Mas como uma espécie de, olha, é isso, então adapte-se, porque a escola terá que funcionar daqui para diante assim. Nesse sentido, se a gente aproveita a experiência pandêmica para tirar daí algumas lições, ou pelo menos algumas perguntas, é interessante ver como 2 mitos disso caíram, né? O primeiro deles, os nativos digitais são mais dotados para a interação tecnológica, né? A gente viu que muitos deles também se perdem com o manejo das máquinas e contestam um pouco a presença homogênea dela como substitutiva do fator presencial, né? E a segunda coisa que a gente tem ouvido com muita frequência, eu acompanho muitos professores da rede básica de ensino ouvindo de seus alunos o depoimento de um desejo de retorno ao presencial. Por exemplo, semana passada eu ouvi um colega professor do ensino fundamental 2 dizendo que os alunos gostaram muito do retorno dele para a sala de aula porque queriam ver a lousa, né? O apoio da escrita dele na lousa, depois de ter passado, digamos, 8 ou 9 meses num regime de exposição dos conteúdos via slides, tela, filmes, etc., né? Então, tem alguma coisa do presencial, acho que Carlos adiantava isso quando falava da questão do corporal, do elemento corporal, né, que não se substitui pelo formato tela, né? Então, essa passagem, acho que precisa ser mais bem refletida apenas, né? Não é uma questão de situar esse debate em termos de polarização, né? Os tecnofílicos versus os tecnofóbicos, mas de poder refletir um pouco sobre como vai ser feita a entrada, ou em que lugar a entrada da tecnologia pode ser feita na escola. E depois, um último comentário, é que eu não acho que modernização da escola seja sinônimo de sua tecnologização, né? O moderno é alguma coisa que surge como novo do coração, das entranhas do antigo,
né? Isso se mostra em vários planos, por exemplo, a gíria. A gíria sempre foi um sinal de modernização da língua, né? De respiro da língua, em função do conflito entre a geração anterior, né, antecedente, e a geração nova, né? A modernização precisa necessariamente vir da tecnologização, né? Então, só para não corrermos o risco de transformarmos isso numa relação sinônima. Bem, fiquei pensando muito no que a Rosa disse no início da resposta dela sobre a dificuldade de organizar essa fala, né? Foi também uma dificuldade, na verdade, eu confesso aqui, uma dificuldade até de aceitar o convite, assim, né? Que foi feito com muita antecedência, né? Muito delicada essa, nem sempre é assim, né? Mas mesmo com antecedência, a gente fala assim, nossa, mas falar sobre isso num cenário em que a gente está tão perdido, né, e assumir alguma medida, um lugar assim de, não vou dizer diretamente de autoridade, mas de alguém que consegue organizar algumas ideias, né, é muito difícil, mas enfim, eu acho que aí já temos uma primeira válvula de escape, talvez, né? Eu acho que a gente precisa achar formas de estarmos juntos, né? E assim, aí essa fala é contraditória porque estarmos juntos, especialmente nesse momento de agravamento enorme da pandemia, é estarmos compartilhando telas, né? Mas, assim, tenho falado e procurado transformar todas as situações de encontros, em geral profissionais, né? Mas, assim, também em alguns momentos de trocas em que a gente consiga efetivamente sair melhor dali, né? Assim, às vezes mais cansado, às vezes estressado, assim, enfim, dependendo do assunto, mas, assim, que a gente possa sentir que houve troca, né? Que houve em que um ajudou o outro aí a se mexer, a sair de uma certa zona de uma inércia, né? Bom, dialogando mais diretamente com o professor Rinaldo, né, assim, que lugar a gente deseja a tecnologia, acho que é muito importante, assim, reforço o que ele disse em termos de relativizar e mesmo criticar essa ideia, né, essa essência dos nativos digitais, né, ou das gerações uma letra ou outra letra, né? Essa ideia ela começa com um problema de saída que ela pressupõe uma igualdade de geração que apaga as diferenças, sobretudo socioeconômicas, né? Como se um recorte por idade fosse suficiente para unificar um certo grupo de estudantes nas suas visões de mundo, nos seus modos de lidar com as tecnologias, né? Então, assim, todas esses rótulos, eles são muito produtivos para, enfim, vender inovações, né? Assim, para constranger as instituições a se transformarem nessa base da inovação, seguindo o raciocínio do Rinaldo, mas elas apagam muito essas necessidades de ajustes que são, enfim, de baixo para cima, né? Que não são impostos. E vejo um movimento que eu acho que não é desprezível, né? De uma saturação dos usos de algumas mediações tecnológicas, que penso que num cenário pós-pandêmico podemos talvez nos surpreender com esses que a gente considera como nativos digitais, ou mesmo esses imigrantes digitais, que somos nós aqui, mas que eu acho que já imigramos há tanto tempo que já conseguimos falar sem, bom, alguns de nós sem muito sotaque, né? Quer dizer, assim, já nos aclimatamos aqui, mas consigo vislumbrar, assim, com conversas com alunos, de um futuro pós-pandêmico, enfim, onde a gente possa com mais liberdade circular em que essa mediação, e claro que não acaba, né, da tecnologia, mas que ela vai ser colocada talvez num outro lugar, né, talvez por uma
por uma saturação, né, assim. Não estou dizendo que isso vai ser uma mudança de longo prazo, uma mudança definitiva, né, mas também para a gente não colocar como as coisas estão funcionando agora, nesse momento de colapso, como o que vai ficar, né? Acho que a gente está num momento de absoluta transição, estabilidade, e o pós essa fase, ele pode nos surpreender, né? Eu acho que ele não está dado, né? Ele não está, embora o nevoeiro nesse momento seja muito intenso, né? E a luz do fim do túnel, foi a fala de alguém aqui no chat, né? É difícil de ver, né? Assim, difícil mesmo. Mas a gente sabe que com muitas feridas, né? Nós veremos e eu acho que vamos nos surpreender com muita coisa, né? Então, não é exatamente uma fala de otimismo, né? Mas assim, que eu acho que mostra que o jogo continua sendo jogado, né? E se a gente estiver com a espinha ereta e nos resguardando, eu acho que a gente, numa próxima rodada, vai estar conversando com mais, com um futuro mais possível, né? Mais delineado. Gente, nós estamos caminhando, né, para o final da nossa mesa, né, da nossa aula inaugural, a aula magna do curso da Faculdade Mineira de Direito. Quero aproveitar esse momento e convidar, né, a todos, né, os alunos da Faculdade de Psicologia, da Faculdade Mineira de Direito, das pessoas que não são alunos da Universidade, da PUC Minas, que estão aqui conosco, né, aos nossos convidados aqui, que amanhã, né, no dia 24/3, na Semana da Acolhida da Faculdade de Psicologia, a gente vai ter a aula inaugural chamada Cultura do Cancelamento e Intolerância com as Diferenças, às 17 horas aqui no canal do YouTube. E eu aproveito agora para convidar a professora Ilba, né, diretora da Faculdade Mineira de Direito, para poder finalizar essa belíssima mesa nessa noite. Então, muito obrigada, Jane, né, nesta fala final. Eu falo que eu estou aqui, eu fiquei o tempo todo anotando, né, esse cruzamento do direito com a psicologia, assim como com a filosofia, realmente nos traz, assim, muitos desafios densos, complexos, ainda mais no direito, porque nós temos a tendência marcada no nosso pensamento de trabalharmos com um código binário. Então, nós temos mesmo, né, de alguma forma, que rever essas complexidades. E eu queria muito, nesse momento, agradeço aqui, eu acho que o desafio está posto na medida em que nós estamos conversando, inclusive, numa visão transdisciplinar, interdisciplinar, e é isso que vai fazer com que a universidade tenha o papel, que é o papel necessário de crítica. Eu digo que a gente não tem aqui, neste momento, nenhum olhar que é pessimista, nem um olhar otimista, mas é um olhar crítico. E é esse o papel da universidade. Nós precisamos pensar o momento para, a partir daí, tentar escolher ali algumas alternativas que nos tragam menor angústia e mais conforto. Eu agradeço muito à professora Betânia, falo em nome dela aqui, para todos os alunos da psicologia, assim como falo para os alunos nossos da Faculdade Mineira de Direito. Agradeço muito a presença também da professora Cláudia, que esteve aí conosco, a chefe de departamento de psicologia, a professora Jane, que fez uma brilhante mediação, né, Jane, aí conosco nesta noite, e o professor Carlos Eduardo, que foi o nosso suporte neste evento. A todos os professores e alunos, assim, muito obrigada aí pela presença, e acompanhem, porque a programação aí da Semana de Psicologia está realmente muito estimulante. Mas é só para finalizando mesmo, eu digo assim, nós vimos vários assuntos aqui, como eu disse, eu anotei vários, e aí eu acho que a gente pode pegar um pouco ali na linha do que foi dito pela Rose, né? Nós temos que construir saídas coletivas. E isso nos impacta muito diretamente, no caso do direito, na construção e no reconhecimento dos direitos fundamentais. Então, nós precisamos ter uma construção de cidadania ativa,
Eu digo que países como o Brasil, eles não podem se dar ao luxo de uma cidadania passiva. Então, há uma necessidade de construirmos caminhos que são conjuntos por intermédio de saídas coletivas. Então, a ideia, né, de termos um monólogo coletivo entre bolhas jamais vai contribuir para que a gente tenha uma virtude cívica. Por outro lado, quando o professor Carlos nos disse que a vigilância está aí, né, nós estamos em 1984, quase, né, nós estamos aí diante, né, de um grande irmão, como é que nós fazemos com relação, né, à questão dos discursos de ódio? Né, como é que nós vamos trabalhar a possibilidade de termos uma liberdade de expressão e privacidade com esse uso, que é um uso tão expressivo das imagens? Então, isso nos cala muito diretamente no direito, né, e nas tecnologias que são postas hoje, né, assim, são postas para a sociedade. Por outro lado, o direito do gozo, que foi, né, dito plenamente pelo professor Marcelo, realmente nos traz a ideia de uma geração que é atada ao presente, né? E se ela é atada ao presente, o desafio é como construir, né, nos termos aí também do professor Rinaldo, o papel das tradições. Então, assim, nós vamos ter que trabalhar com uma geração que é atada ao presente, mas que não deveria empobrecer o passado, né? E é pelo passado que talvez a gente possa aí trabalhar os nossos preconceitos dentro de uma visão de tradição e recuperar aí os laços de pertencimento, o que é realmente o nosso grande desafio. A construção dessas identidades, considerando que nós temos hoje conceitos que são tão fluidos, né? Então, esse compromisso ético nosso deve ser pensado, talvez, né, num viés ali mais republicano, né, de construção de uma virtude cívica, né, de ampliação do debate público. Então, são essas as questões. Eu falo que eu estou encantada com a colocação dos nossos 4 convidados e saio daqui pensando, eu hoje só durmo à meia-noite, né, porque saio daqui elaborando, precisaria de uma psicanálise logo após o dia de hoje, né, mas até à noite eu acho que eu consigo dormir. Muito obrigada a todos que participaram, né, a todos que nos acompanham aí nas redes, aos nossos coordenadores, também cito aqui a professora Anne, que é a nossa chefe de departamento, que está nos acompanhando aí direto do Direito, da Faculdade Mineira de Direito, e só para, né, fazer um trocadilho, este ano nós estamos comemorando 70 anos da Faculdade de Direito, e tentando que, num curso de tanta tradição, tentar pensar o futuro sem desconstruir o presente. Então, muito obrigada, professora Jane, e muito obrigada aos participantes dessa noite.